Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu começo aqui o vlog de leitura da Maratona Literária de Inverno 2023. Gente, pois é mais um ano aí de maratona. Fazia tempo que eu não participava de uma maratona. Eu não sou a melhor pessoa para participar de maratonas, vou ser sincera, porque eu já costumo ler com frequência. Maratona é pra dar aquele gás, sabe? Pra você ler mais. Porém, gosto muito das maratonas do Geek Freak, do Victor Almeida. Eu sempre acho que são muito bem elaboradas, tem vários desafios, tem um tema. Eu amo essa coisa, né, gente? É uma coisa carnavalesca, assim, que eu amo. E nesse ano a gente tem basicamente um templo em ruínas, onde existe um grande mal, que é um dragão que a gente precisa derrotar. E para isso, a gente vai precisar de alguns amuletos que vão nos dar forças para, enfim, podermos derrotar esse dragão. E a gente consegue esses amuletos, ou os fragmentos desses amuletos, através de desafios, de provas, de atividades. Então, eu já falei sobre tudo que eu pretendo ler lá no vídeo da TBR de julho, né, e também da TBR da Maratona. Vou deixar o link tanto nos cards quanto na descrição para vocês irem conferir, porque aqui vai ser mais um vídeo de registro mesmo. E eu já sim, hoje é dia 3 de julho e eu estou num processo de folga muito bom, que eu tava precisando, minha cabeça não tava legal. E eu resolvi tirar aí o final de semana e o feriado prolongado, né, de folga. Então, sábado, domingo, segunda e terça, né, que é 4 de julho. E por isso, eu já dei uma adiantada, né, eu sei que a maratona oficialmente começa no dia 8, porém, eu já quis adiantar. Vocês sabem que eu sou assim. Gente, se tiver barulho, saibam que tá um calor de 40 graus, e isso porque é madrugada, tá verão, eu não tô aguentando, né, eu vivo no Texas, então o ar central tem que ficar ligado, além do ventilador. Então me desculpem, mas eu já tentei gravar sem e eu quase desmaiei, sabe, de tanto calor que eu fui passando. Desculpem, mas vai ser assim. Desculpem, mas tô fazendo o que eu posso, tá? E, gente, o que que acontece? Eu já comecei a maratona, eu sempre começo. No primeiro dia do mês de maratona, eu começo a ler. Eu já, no 1º de julho, já li muitas coisas. Já cumpri alguns desafios, inclusive. Pegando aqui a minha agenda, porque eu não lembro de cabeça, né, os desafios. O primeiro é a prova, que você já ganha um amuleto de vez, que é pra ler, né, um livro calhamaço, com mais de 450 páginas. Então, eu comecei Sangue de Tinta, também vai ter vlog de leitura só dele. E, ai, já tá sendo uma experiência incrível, porque esse é o meu livro favorito da trilogia do Mundo de Tinta. E eu particularmente amo, eu tenho, né, essa tatuagem. Então, acho que vai ser, assim, sensacional revisitar essa parte da história. Até porque a gente já tá vendo partes do livro Coração de Tinta, né, que é mais a coisa da fantasia, enquanto o primeiro se passava no mundo real com elementos mágicos, esse daqui se passa no mundo de fantasia com elementos reais. Eu já comecei hoje e já tô devorando, porque, meu Deus, que leitura incrível. Já fiz algumas atividades, gravei aí, né, o vídeo da maratona, que vocês já vão ter visto, né, da TBR, e ao mesmo tempo também já tô fazendo atualizações do que eu tô lendo, já deixei, assim, resenha que eu quero publicar no Scoob, no Goodreads, e tô fazendo já essa coisa de ler aí uma horinha aqui, outra ali, durante o dia, né, fazer vários sprints de 1 hora, então já tá dando certo. Para os desafios, que cada um dá um fragmento e 3 fragmentos viram um amuleto, continuei, ou terminei uma série, aliás, continuei, Attack on Titan, do Hajime Isayama. Gente, tá muito bom, tá? Porque eu li os volumes do mês, 19, 20 e 21. E assim, gente, o 19 foi interessante, porque tava pra acontecer uma batalha, a gente já sabia que isso tava vindo, que tava sendo construído, mas aí, de repente, vem o 20 e primeiro, ele te coloca numa situação que, assim, eu acho difícil alguém que tá tão imerso em Attack on Titan que nem eu tô, não ficar pelo menos emocionado com as coisas que aconteceram ali. E aí vem o 21, que é pra explodir a cabeça de vez, sabe? Porque você tem primeiro o Levi, que é um personagem super sério, sabe? Que ele sabe o que fazer, que ele sabe tudo, todo mundo confia nele e tal, e ele tem que tomar uma grande decisão. E é interessante porque o nosso protagonista, que é o Eren Yeager, ele coloca no Eren o tempo inteiro essa coisa de tipo, você tem que decidir, você tem que fazer sua escolha, você tem que ir e, sabe? E agora é o momento dele fazer isso. E a escolha que ele faz é muito difícil, e eu amei como ele justificou. Eu amei, chorei muito, e
E aí, finalmente, a gente teve revelações, né, do que o pai do Eren, né, o Dr. Grisha, tava escondendo durante todos esses anos. E é muito louco, porque já existia toda uma questão muito clara dentro de Attack on Titan, dessa coisa dos humanos versus os titãs, desta guerra, né, e a gente sabe como que funciona uma guerra, né, os dois lados e tudo mais. E aí a gente vai ver isso de uma forma extremamente clara, e assim, gente, sério, incrível. Explodiu minha cabeça, eu não tava preparada pra tanta informação, mas foi ótimo. Eu acho que o Hajime, ele tem construído uma história tão sensacional que eu fico muito assim, cara, como é possível? Como é possível alguém ter essa cabeça, sabe? Que você entra numa história achando que vai ser uma guerrinha, uma batalha ali entre, titãs que comem gente e pessoas que decidiram se esconder atrás de muralhas, e você tem esse monte de camada, sabe? Não só na história, mas nos personagens, sabe? E tudo ali que tá acontecendo. A gente pode traçar 1 milhão de paralelos com coisas que aconteceram na nossa própria história. Tá muito interessante, então já continuei, já terminei esses 3 volumes, então já matei esse desafio. Aí tem o próximo, que é dar uma segunda chance pra uma autora que eu não tinha gostado. E não é que eu não tinha gostado, mas eu tinha lido o comecinho de Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, e tinha achado ok, mas eu nem tinha continuado, sabe? E aí, o próprio Geek Freak falou sobre o Jogo Fatal, que é uma novela que se passa antes da trilogia. E eu falei assim, é uma boa, porque é uma história um pouco mais curta, e eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Murder Mystery, né? Tipo, amigos que fingiam que estavam numa outra época, que cada um era alguém de uma família, e que o patriarca tinha sido assassinado, e que precisam descobrir, né, quem que fez isso. E eu gostei, cara, eu gostei bastante, porque eu me vi muito no papel da protagonista, da Pip, e ao mesmo tempo ela me irritava um pouco, porque ela ficou tão focada nisso que parecia que era a vida real, sabe? Que não era um jogo. Conforme ela foi pensando nas coisas, eu também cheguei a várias conclusões que ela chegou, só pra gente ter uma grande reviravolta. E o final já me deixou muito com vontade de ler a trilogia, porque ele já te coloca meio que no caminho, né, do que vai acontecer na trilogia. Então, eu adorei, achei super gostoso de ler, super fluido, gostei da construção ali dos personagens, gostei de como a gente simplesmente mergulha ali na história e lê de uma vez. Então, gostei muito, quero muito ler mais da Holly Jackson. Então, aí, mais um desafio já concluído. No desafio de um livro com protagonista adulto, eu li Men Without Women, Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. E, gente, que livro incrível. Porque a gente tem 7 novelas, basicamente, assim, em que a gente vai ver histórias de homens que perderam mulheres de diversas maneiras, né, ao longo da vida. Primeiro que é muito interessante porque o Murakami, ele passou por um processo de evolução. Fica ainda mais claro pra quem lê, que nem eu tô fazendo, nem em ordem cronológica, como no começo ele não dava importância pras mulheres, elas apareciam apenas como objetos, elas serviam pro protagonista e do ponto A ao ponto B, e com o tempo ele foi passando por uma transformação, né, ao longo das décadas, né, mostrando um outro lado, que é as coisas reais das mulheres, como que as mulheres vivem, o que elas sentem, o que elas passam. E aqui a gente tem, sim, personagens femininas que são secundárias, porque o foco são nos protagonistas e eles contando como eles perderam as mulheres, mas a maneira como eles falam é muito sensível. Tem alguns aqui que particularmente eu amei, tipo Drive My Car, que foi adaptado, ganhou até Oscar de melhor filme estrangeiro, e é uma história muito bonita. E outra, gente, que eu amei foi o Sansa Apaixonado. O Gregor Sansa, ele é um protagonista de A Metamorfose, do Franz Kafka. Então, a gente já sabe, né, que o Murakami, ele ama o Kafka, ele pega muita inspiração do Kafka, que é colocar uma situação absurda e a partir disso fazer grandes críticas sociais, sabe? Isso é uma coisa do Murakami. E em A Metamorfose, a gente conhece o Gregor Samsa, que é o protagonista, que ele acorda já metamorfoseado em um inseto gigante. E a gente vai ver como a família dele vai lidar com isso. E aqui a gente vai ter um plot twist dessa história, em que a gente vai ver o Sansa apaixonado. Gente, é sensacional, sabe? O simples fato de como o Murakami estruturou essa história, sério, é genial. Eu achei que, o Murakami é Murakami, né? Lindo, triste, todas essas histórias são, assim, muito sensíveis. Eu amei.
eu amei, tá? Eu dei 4,5, então foi incrível. Inclusive, não falei, né, das notas dos outros. Pra Jogo Fatal, da Holly Jackson, eu dei 4 estrelas. Pra Attack on Titan, volume 19, eu dei 4. E aí, pro volume 20 e 21, eu dei 5 estrelas, porque não tinha como, sabe? Outros que, nesse momento, eu já cumpri, também foi uma recompensa, né, que é um desafio mais curto, né, mais rápido, digamos assim, mais fácil, que era o de ler um quadrinho, né, um conto ou uma história mais curta. E aí eu resolvi ler Freeze, da Claribel Ortega. E, gente, incrível! Aqui a gente vai conhecer a história da Marlene, né, uma garotinha que ela vem de uma família que tem descendência da República Dominicana. E existe muito essa coisa de que ela tem o cabelo muito cacheado. Ela tem o cabelo com muito frizz, com muito volume. E a mãe dela briga com ela o tempo inteiro. E não só a mãe, todo mundo da família meio que... Ai, porque você tem o cabelo ruim. Porque você precisa ajeitar esse cabelo. E pra ela isso é uma tortura. Porque ela quer se aceitar, ela quer gostar dela. Mas... o fato de que todo mundo acha que tem algo errado com o cabelo dela faz com que ela não se sinta confortável em ser quem ela é. E é muito... gente, é muito bonito, é muito sensível. Cara, eu acho que toda criança tinha que ler essa história, porque... nossa, eu chorei agora, adulta, sabe? Pensando que se eu tivesse um livro desse quando eu era criança... nossa, porque eu cresci numa época em que não tinha produto certo pro meu tipo de cabelo, em que o certo era ter o cabelo sempre longo, sabe? Eu não podia fazer nada no cabelo, sabe? Se eu quisesse pintar, se eu quisesse cortar, se eu quiser... não podia, não podia. Ai, não é tão feminina. E foi uma época em que todas as meninas usavam chapinha e faziam, né, bullying comigo. E uma das coisas é que, ai, eu parecia um poodle, sabe? Me chamavam de poodle por causa do meu cabelo. E aqui você tem uma história de autoaceitação e ao mesmo tempo de tentar quebrar um ciclo que vem de toda uma geração que acredita em algo que não é real, que é essa coisa de ter cabelo ruim. Não existe cabelo bom ou cabelo ruim. Existe cabelo, sabe? Cada um tem seu tipo de cabelo. Se você tem o cabelo que é cacheado e você quer alisar, é uma coisa. Só que se você não quer, o simples fato de você aceitar, de você ir testando novos produtos, de você ir fazendo coisas novas no cabelo e do seu jeito. Nossa, eu lembro quando eu era criança, era uma tortura pra mim, gente. Era uma tortura, porque eu vou falar aqui. Minha mãe fazia uns penteados em mim, cara, doía, mas doía, sabe? E eu vi muito isso nessa HQ. Essa menininha chorando, sabe? Com a mãe puxando o cabelo dela, sabe? Pra fazer trança, pra fazer isso e aquilo, sabe? E você vê o desespero dela, que ela não quer desagradar a mãe, porque a mãe acha que o certo é isso e que o bonito é isso, sendo que ela quer ter o cabelo livre, leve e solto, sabe? Inclusive quando eu me mudei pros Estados Unidos, que eu comecei a ter minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o que eu queria no cabelo. Eu já cheguei a pintar o cabelo de roxo, eu já cheguei a raspar a parte da cabeça, sabe? Eu tenho um cabelo que ele é complicado porque eu tenho algumas questões de saúde, que faz o meu cabelo quebrar e cair muito, sabe? Desde sempre, que é tanto a questão de que eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, mas eu também tenho o hipotiroidismo. Tomo remédio pra isso, mas ainda assim meu cabelo, ele é bem acabado por conta disso. Mas assim, gente, eu gosto. Às vezes eu gosto de simplesmente cortar. Às vezes me dá vontade de, sei lá, raspar, sabe? E cresce depois, né? Lógico que aqui tá falando do cabelo, mas tá querendo dizer de toda uma ideia da sociedade de que você não pode sair fora da caixinha. De que, você não pode fazer isso, você não pode usar aquilo, você não pode ter o cabelo assim, você não pode se comportar de tal maneira. E aí você vê que, cara, não, você é você. E você vê ela tentando, sabe, se transformar em quem ela é. E tentando fazer com que a mãe e a família entendam que tá tudo bem, que não é o fim do mundo, muito pelo contrário. É o começo da identidade dela. Então foi lindo, eu dei 5 estrelas porque eu chorei, eu me emocionei. Eu acho que todo mundo tinha que ler. É um quadrinho em que as ilustrações são lindíssimas, mas a mensagem que ele vai passando também, sabe? Eu me vi muito ali. Nossa, foi sensacional, sério, foi maravilhoso. Acho que por enquanto é isso, gente. Foi um update, assim, grande, mas é porque eu já tinha lido várias coisas, já quis matar aí várias leituras, e qualquer coisa eu venho e conto mais pra vocês, mas quero ver se esses próximos 2 dias de folga aí que eu tenho, eu também leio mais, e aí venho e faço updates. Gente, tá escuro, eu sei. Hoje é dia 12 de julho. Eu tô deitada aqui e eu precisava fazer esse update. Pelo seguinte, eu estou
lendo Os Cinco Sobreviventes, da Holly Jackson. Eu li Jogo Fatal e eu gostei. Então eu falei, vou ler outro livro dela. E até coloquei, tá, na maratona. Depois eu vou falar com mais detalhes de onde eu acabei encaixando ele durante a MLI. Mas eu estou em 76% e eu tô tão brava, eu tô nervosa, eu tô assim. Cara, sério, eu tô até com azia de tão pistola que eu estou. Porque aqui a gente tem a história de 6 amigos, né, que estão em uma van, basicamente, indo até um lugar ali, é um acampamento, né, de verão, onde eles vão, né, se divertir por um período. E a gente tem ali, por exemplo, irmão e irmã, a gente tem casal, a gente tem a nossa protagonista, né, que gosta de um rapaz que tá ali com eles. O que acontece é que dá tudo errado. Eles acabam saindo da estrada, a gasolina começa a ir vazando, e aí eles percebem que os pneus estão furados, e é porque, na verdade, tem um sniper, aliás, dois, que estão vigiando eles, e que acabam, através de um walkie-talkie, falando que, olha, um de vocês tem um grande segredo, e vocês têm até de manhã pra, né, me revelarem esse segredo, e os outros poderão ir, sabe? Ficaram livres depois. Cara, tem um personagem aqui, o Oliver. Gente, eu juro que eu acho que desde quando eu li Vilão, que tinha o Eli, eu nunca tinha ficado tão pistola, odiando tanto um personagem. Que rapaz insuportável. Nada é culpa dele. Meu Deus, ele é um anjo, ele nunca fez nada. Ele coloca a culpa de tudo, 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 até coisas que ele fez terríveis em outras pessoas, sabe? Ele acha que ele está no comando e ele só faz besteira. Sério, tá chegando na parte final do livro e eu juro que eu pensei em desistir. Porque eu não tô dando conta. Porque eu quero entrar no livro e eu quero. Nossa, gente, eu quero dar um cacete nesse moleque. Sério, sério. Gente, poucas vezes vocês vão me ver assim tão nervosa com o personagem na minha vida. Porque, gente, as coisas que ele tá fazendo, eu já não tava aguentando ele desde o começo. Chato, 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 chato. Insuportável. Já tava achando isso. Aí, conforme as coisas vão, né, passando, ele vai criando uns planos mirabolantes que não tem nada a ver, sabe? Que ele só piora as situações o tempo inteiro. E ainda assim ele não assume 1% de culpa das besteiras que ele faz. E não só isso, como quando as coisas não vão como ele quer, ele fala: ah, ok, mas eu tô no comando, eu tomo a decisão. Eu tô. Gente, sério, se eu fosse a Red, que é a protagonista, eu já tinha. Nossa, eu tinha descido o cacete nesse cara. Sério, eu ia chegar de voadora, gente. E olha que eu não sou uma pessoa assim, bélica, tá? Eu sou pessoa que, por exemplo, quando eu fico nervosa com alguém, sabe, que alguém fez alguma coisa pra mim, eu falo alguma coisa, eu fico mal, eu choro, sabe? Eu só vou ficar com ranço mais pra frente, porque eu vou entender as coisas, eu vou digerir. Gente, mas aqui, a minha pressão, eu tô sentindo, a minha cabeça pulsa. A pressão deve estar lá no alto. Por quê? Por causa deste maldito que, olha, quando eu tiver mais calma, eu venho e converso com vocês. Olá, leitores! Bom, tô trazendo aqui um update. Hoje é dia 16 de julho e o que acontece? Eu tô, assim, meio louca, né? Porque esse mês tá sendo muito maluco. Mentalmente, fisicamente, com toda a questão da maratona, com algumas preparações já pro agosto cósmico, que tá chegando. Então, ignorem que, por exemplo, tá um calor que agora tá 41 graus, então tá o ar central ligado, né? Por aí vai, tem gerador lá fora. Também tô tendo vários problemas com o microfone. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim em tecnologia, então eu não sei exatamente ainda como usar do jeito que eu queria, então eu tô gravando com o áudio do celular. E o áudio aqui, infelizmente, pega, né, o que tá muito ao redor. Só que, né, segurem na minha mão e não desistam de mim, tá? Fiquem pelo conteúdo, pensem assim, tá? Mas é o seguinte, eu finalizei Os Cinco Sobreviventes, né, Five Survive, da Holly Jackson. E assim, ai, gente, vocês viram no take anterior que eu tava muito pistola. Porque tem um personagem que se tornou um dos personagens que eu mais odiei na minha vida.
Gente, aqui a gente tem a história que eu acabei ficando com vontade de ler, porque eu li Jogo Fatal, da Holly Jackson, e eu fiquei curiosa pra ler mais coisas dela. Só que eu falei, eu acho que eu vou pra uma história solo. E aí eu vi que tinha Five Survive, consegui o audiobook no Lib, falei, lerei, inclusive incluí na maratona, se eu não me engano, como um desafio de leitura livre, se eu não me engano. E, gente, é uma história muito até comum, eu diria, porque aqui a gente tem 6 adolescentes que estão indo passar férias em um acampamento e eles estão numa van, só que tudo dá errado. De repente eles saem da rota, de repente a gasolina acaba, de repente os pneus estão furados. É um momento em que de repente também chega ali uma mensagem pra eles em um walkie-talkie que tá ali na van de uma pessoa aleatória que vai falar: olha, eu estou observando vocês, eu estou aqui armado e vocês precisam me dar o segredo que eu quero. Vocês têm até de manhã ou eu mato todo mundo. Pra pessoa que tá escondendo esse segredo, se essa pessoa falar sobre, aí eu mato só essa pessoa e tá bom, tá bom. E de repente eles veem que de fato tem ali, né, um laser que tá ali e começa a destruir partes da van, e aí você percebe que realmente é real. E a gente vai acompanhar a nossa protagonista, Red, que ela tá indo junto, né, com esses amigos e tudo mais, mas ela tem várias questões traumáticas que aconteceram com ela que tem muito a ver com a mãe dela, com a perda da mãe dela. E é interessante, porque a gente vai ver, né, o ponto de vista dela. Só que assim, gente, eu não sei se é porque são adolescentes, mas eles fazem tanta coisa que você sabe que não vai dar certo. Porque, tipo, em, sei lá, 20% do livro, eles decidem que, eles vão sair da van com tal e tal plano. Gente, é 20%, você sabe que não vai dar certo. As coisas que eles vão descobrindo, elas parecem que estão com um delay. Sabe? Eu não sei explicar, mas assim, eu falei, tá, se isso tá acontecendo, é porque tal coisa tá ali fazendo parte daquele esquema. E isso eles só vão descobrir, sei lá, gente, uns 30% depois do que eu pensei. Então não é porque eu sou, nossa, porque eu sou a mestre em descobrir. Não. É óbvio, por exemplo, quem tava trabalhando com esse sniper, pra mim, desde que o sniper começou a falar, eu já falei assim, é tal pessoa por causa disso, daquilo. Mas vai tendo essa coisa de uma situação extrema. Lógico, sempre vai ter aquela pessoa que vai se colocar acima de todas as outras. Tipo, a minha sobrevivência é mais importante. E nesse caso era o Oliver, o personagem que eu tava tão brava no take anterior. Porque assim, gente, meu Deus, que rapaz insuportável. Meu Deus, ele que criava os planos mirabolantes que não iam dar certo nunca. Nada é culpa dele. Ele não tem nada a ver com isso, sabe? Tal coisa aconteceu, tal pessoa tem um segredo que envolve ele, que ele fez tal coisa. Não, mas eu não fiz, sabe? A culpa foi da pessoa que fez isso e aquilo, e aí eu tive que fazer tal coisa. Que ódio desse rapaz. Sério, fazia tempo que eu não ficava assim tão pistola com o personagem. Só que assim, eu achei que foi legal como algumas coisas foram se revelando. Isso eu gostei, de alguns plot twists e como as histórias estavam conectadas. Só que eu achei que foi assim, personagens genéricos. Achei que tem umas questões ali, uns dilemas, que no final você fica meio tipo, será que é legal que a autora fez isso ou não? Então, não sei, ainda não sei a esse respeito. A trama foi muito fluida, foi gostosa. Então, teve seus prós e contras. Eu acabei dando pra ele aí 3 estrelas e meia. Eu finalmente terminei o 6º volume de Paper Girls. Que assim, eu achei interessante, né? Porque a gente tem a história dessas 4 meninas que estão viajando no tempo, porque elas estão nos anos 80, de repente elas são pegas no meio de uma guerra temporal entre 2 facções que estão tentando governar o tempo, né? Dominar de alguma forma, cada uma com as suas próprias ideologias. E isso faz com que essas meninas vão passando por diversos momentos ali do tempo. Nesse último volume, o que elas querem é, né, se reunirem, porque cada uma tá num momento do tempo, com pessoas diferentes, e elas querem se reunir e voltar para os anos 80. Eu tive algumas sensações, assim, muito contraditórias, esperadas e também inesperadas, porque eu acho que, no geral, foi uma ótima conclusão. As últimas páginas, elas têm uma mensagem muito importante a respeito do poder da amizade, né? A gente viu essas personagens se desenvolverem, o papel de cada uma ali e como cada uma tem, né, a sua importância, porque a gente tem muito essa ideia de que, a coisa mais difícil do mundo é a viagem no tempo. A coisa mais difícil é fazer isso, Não, e aí você percebe que talvez a coisa mais difícil do mundo seja manter uma amizade por muito tempo.
Isso eu gostei, sabe? Foi o que eu tirei dessa história. Eu gostei das personagens, eu gostei até no final da Mac, que eu senti que ela teve uma mudança positiva, que eu gostei muito. Eu odiava essa personagem, eu tive vários problemas com ela, mas no final, sabe, parece que ela passou por um amadurecimento. Eu gostei, mas teve algumas coisas que pra mim ficaram sem explicação. Teve, por exemplo, um personagem que é um vilão, que ele tem uma mudança de mentalidade tão repentina que você fala, cara, não é real isso. Tipo, não é assim que acontece. Que de repente você tem uma ideia, um flashback e, ai, não, mudei. Gente, qualquer ideia, qualquer mudança de perspectiva, de visão, vai acontecendo na gente. Não é assim num estalo de um dia para o outro, sabe? Então, assim, isso me incomodou. Muita coisa ficou sem explicação. Eu acho que, no geral, essa história, ela se beneficiaria de mais volumes, sabe? Já que é um assunto tão complexo como viagem no tempo, que envolve muitas coisas, seria mais interessante se ela fosse sendo desenvolvida mais aos poucos. Eu achei final frenético, muita coisa sem aprofundamento, e eu acho que realmente o que ficou ali como foco foram essas personagens, né, as protagonistas, mas o resto ali acabou que tipo, ai, não importa. Isso me incomodou um pouco. As ilustrações maravilhosas do Cliff Chung, como sempre, eu sempre falo que ele tem traços cartunescos que mostram muita expressão nos personagens, que tem um cenário maravilhoso, e eu não posso deixar de falar da coloração que o Matt Wilson é o responsável. Porque assim, gente, as cores sempre foi algo que eu enalteci muito toda vez que eu falava de Paper Girls. Porque é incrível as cores, elas dão um tom para a história. Já no segundo volume você já sabe que são aquelas cores que são tão características, que fazem parte da estética de Paper Girls. E eu amei, sabe, umas cores assim vibrantes, neons, que faz com que você tenha essa coisa dos anos 80, mas que também se encaixa perfeitamente numa guerra temporal, uma coisa de viagem no tempo. Então eu gostei bastante disso, gostei de algumas coisinhas ali no final, como eu disse, principalmente a respeito do desenvolvimento das personagens e também do relacionamento entre elas. Foi um 4 estrelas, eu só queria que essa nota fosse maior, entende? Sabe, pra uma conclusão de história. Eu acho que eu nunca dei mais do que 4 estrelas. Eu acho que essa é a média pra mim de Paper Girls. Eu queria que fosse maior. Simples assim. E agora, tô na metade de Hora Zero, Tower Zero da Agatha Christie, que eu tô lendo pro projeto Lendo Christie. E tá bem interessante porque a gente conhece aqui, né, várias pessoas que estão indo passar um período ali de férias na casa de uma senhora, não só ali, mas também ali nos hotéis ao redor, e elas vão se encontrando sempre na casa dessa mulher, nesse casarão, em que a gente vai vendo o relacionamento entre elas, porque aqui a gente tem meio que um triângulo amoroso, só que o que acontece é que a gente vai ter aqui 2 assassinatos, que a gente vai ter aqui o Superintendente Battle, que é um personagem que já apareceu em outros livros da Agatha Christie, e ele vai estar ali junto com o seu sobrinho investigando tudo isso. Ele acha que as coisas não são assim tão fáceis, que as pistas estão muito claras, então tem alguma coisa errada. E, gente, eu tô gostando bastante. Eu não sou a pessoa que gosta de triângulos amorosos, mas nesse caso eu entendo porque é uma questão que pode ser usada como motivação aqui. Essa coisa de ciúme, de dinheiro, de inimizade, tudo isso acaba sendo ali motivações nas histórias da Agatha. Então, assim, particularmente não gosto da parte da competitividade feminina, né? Essa coisa de, ai, o meu marido tá certo, o problema é ela que está querendo ele. Eu sempre fui a pessoa que, odeio isso, porque, tipo assim, por exemplo, sei lá, se o seu marido tá te traindo, o problema é ele, não a mulher com que ele tá traindo. Sabe, o problema é a pessoa que tem um compromisso pro resto da vida com você. Isso é uma quebra de confiança. Agora, falar da outra, que isso, né? Faça-me um favor. Então isso me irrita. Porém, eu achei muito interessante porque o Superintendente Battle, ele já chegou e mencionou o Poirot. E no Cartas na Mesa, que é um livro que eu li no ano passado pro projeto e eu gostei bastante, a gente tem uma história em que vários detetives vão acabar se encontrando, né? Que é o Poirot, o Superintendente Battle, o Coronel Race, a Ariadne Oliver, que é uma autora de livros de mistério. Então, foi muito legal ele trazendo isso aqui. Eu tô lendo, tô gostando bastante, já tô em 61%, então acho que eu ainda termino hoje, que é domingo, se eu puder.
porque meu horário também tá louco. Meu marido trocou de turno no trabalho dele, e aí, eventualmente, o meu relógio biológico também tá muito louco, porque, sei lá, eu fui dormir, era sábado, acordei, é domingo, e isso não é normal pra mim, tá, gente? Porque geralmente eu fico acordada de madrugada, então eu tô... tá uma maluquice na minha cabeça, gente. Mas enfim, quero ver se eu termino esse livro hoje. Aí eu vou continuar a ler Sangue de Tinta, que eu dei uma parada, mas é um livro super rápido de ler. Depois eu vou utilizar o finalzinho da maratona pra focar em Vengeful, né? Vingança, da Schwab, e ver se eu foco em Brother. Apesar que eu acho que eu não vou conseguir terminar Brother, infelizmente. Mas eu já estou com 4 amuletos na maratona, de 5. Então, assim, tá ótimo, tá? Tá ótimo. O que der pra terminar, eu termino. O que não der, eu não termino. Talvez eu até já comece algumas leituras do mês que vem, porque, né, tô preparando muita coisa aí pro Agosto Cósmico, então isso exige um certo tempo. Mas assim, no geral é isso, gente. Qualquer coisa, eu volto e faço mais updates pra vocês. Olá, leitores! Trago aqui um update final, digamos assim, deste vlog. Por quê? Porque hoje é oficialmente dia 22. Ou seja, maratona encerrada, porém, não exatamente, mas calma. Eu não consegui ler 2 livros que eu pretendia, acabei tirando eles porque eu acabei lendo outras coisas também, então eu não consegui terminar Brother, que tava nos meus planos, porque acontece que eu tive uma infecção de sinusite por causa das minhas alergias. As minhas alergias, elas pioram minha sinusite, e quando minha sinusite ela fica muito ruim, eu tenho um certo problema pra ver as coisas. Fica meio dobrado a visão. E aconteceu isso com o Brother, então eu não conseguia ler no livro físico. Já o Vengeful, eu também não consegui terminar, da Schwab. Eu tô ouvindo o audiobook, só que ele é um audiobook mais longo. Eu, pelo menos, acho que é mais longo do que o primeiro livro, Vilão. Então, eu tô lendo, eu tô degustando e eu vou continuar lendo, tá? Só que não vai ser finalizado durante a maratona. Mas eu li muita coisa durante a maratona, inclusive alguns que eu ainda, né, não fiz update aqui pra vocês, vou fazer. Eu terminei o Tower Zero, Hora Zero, da Agatha Christie, e, gente, esse foi um livro que me surpreendeu. Aqui a gente vai conhecer o Neville Strange, que ele é um exímio jogador de tênis, e ele largou a sua mulher, a Audrey, pra se casar com uma paixonite ali, uma mulher linda que ele conheceu, que é a Kay. Ele foi criado por um homem muito rico, que já morreu, e ele deixou uma viúva, que é a Lady Tressilian. E ela vive numa mansão, né, num lugar lindíssimo, em Ghost Point, e todo setembro, ele e a sua esposa, seja ela qual for, vão lá passar uns tempos, né, curtir e tudo mais. E aí ele decide que esse ano, mesmo sabendo que a Audrey, que acabou se afeiçoando muito à família e tudo mais, e a família gostando muito dela, ela vai pra lá e ele acha que é uma boa ele também ir junto com a Kay para que elas possam fazer uma certa amizade. E aí tem a questão da competitividade feminina, que é uma coisa que eu não gosto quando a Agatha coloca nas histórias, mas eu sei que é um reflexo daquele tempo, né, de como eram as coisas naquele tempo, de como se enxergava, principalmente essa coisa, né, de mulheres brigando por causa de um homem, e um cara banana. E assim, quando eles chegam lá, eles vão encontrar mais pessoas. Então, por exemplo, tem um cara que era amigo de infância da Kay e era apaixonado por ela. Tem um cara que sempre gostou muito da Audrey. Vai ter, lógico, ali um visitante que é um procurador, que já tem uma certa idade, mas que vai fazer amizade com a Lady Tressilian. E a gente vai ter, inclusive, um homem que tentou se matar, né, no ano anterior, naquele lugar, e que ele vai voltar pra, né, ter uma nova perspectiva da vida. E todos eles vão estar conectados porque, primeiro, esse procurador morre, ele tá no hotel e colocaram ele num quarto que fica lá em cima, e o elevador tá quebrado. E ele tem um coração fraco, então ele vai acabar morrendo antes de chegar no quarto. E a Lady Tressilian vai ser assassinada, sabe? Alguém vai dar uma coronhada nela, vai bater alguma coisa na cabeça dela e ela vai morrer. E aí a gente tem o Superintendente Battle, que, né, um pedido ali do seu sobrinho, que também faz parte da Scotland Yard, ele acaba topando, né, ajudar o garoto a investigar esse caso. No começo eu tava bem confusa, porque, né, Agatha Christie, muitos personagens, e também porque tinham pessoas que tinham ali nomes com a mesma letra. Então, foi bem complicado. E, assim,
eu acho que acaba tendo um fator quase Deus Ex Machina, que é desse personagem que, né, tentou tirar a própria vida e volta lá e de repente ele percebe um monte de coisa e tal. Eu acho que isso foi muito, assim, aquém da história, sabe? Porém, eu me surpreendi muito, porque a Agatha fez um negócio aqui que ela fez em um dos primeiros livros dela. Não falarei qual, mas foi uma coisa que eu achei muito interessante. Então, no final das contas, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, uma leitura fluida, gostosa, que você fica instigado. Tem um romancezinho bem no final que eu acho que vem muito do nada, mas também acontece muito nas histórias da Agatha. Então, foi sim uma ótima leitura pro projeto Lendo Christie e pra maratona. E eu continuo lendo Sangue de Tinta, aliás, relendo, né? Eu tô já agora em 61% dele. E eu tô gostando bastante, eu vou conseguir terminar até o final desse mês. Mas eu não vou conseguir terminar, né, para a maratona. Porém, eu tô gostando demais. Eu já sinto uma nova perspectiva desse livro, que é tão importante na minha vida, porque principalmente no momento em que eu fala muito sobre questão de saudade de pessoas que estão longe, e isso me pegou porque quando eu li, eu não tinha essa experiência de pessoas que estavam longe e que eu tinha saudade, mas hoje em dia eu moro em outro país e eu tenho muita saudade das pessoas, né, da minha família, dos meus amigos, então isso me pegou muito e é muito interessante você ver um outro mundo, né? Enquanto no primeiro livro a gente tem um mundo real, aqui a gente tem o mundo de Coração de Tinta, né? Do livro. Então é uma grande fantasia, mas ao mesmo tempo você vai ter vários conflitos que têm a ver com questões de ser humano. Então, eu tô devorando, peguei pra ler depois de ter lido, né, os livros da maratona, e já tô, assim, né, lendo muito rapidamente, mas, ai, gente, tô amando. Lógico, não tem como falar outra coisa que não, meu Deus, que livro incrível. E, portanto, gente, eu posso dizer que eu concluí a maratona. Inclusive, eu finalizei a maratona, no geral, assim, que eu consegui todos os amuletos e tudo mais, eu acho que faz uns 3 dias, se eu não me engano, porque eu fiz as atividades extras, os desafios, a maior parte deles. Aqui tá a página que eu fiz, especial para a maratona. Então, eu concluí várias atividades extras. Eu concluí o desafio de um livro com protagonista adulto, que foi Homens e Mulheres, do Haruki Murakami. Foi uma ótima leitura. E eu concluí o Continuar ou Terminar uma Série, que foi Attack on Titan, que aí eu li não só um volume, mas 3, que fazem parte também, né, dessa minha saga de tentar ler Attack on Titan em 2023. E foram, assim, capítulos sensacionais, maravilhosos, que explodiram minha cabeça. Eu também concluí o Deu uma Segunda Chance para a autora que não gostou tanto. E eu li o Jogo Fatal, da Holly Jackson, e gostei bastante. Um livro com menos de 500 avaliações, que foi o Tower Zero. Não concluí um livro com apenas uma palavra no título, que é Brother. Nas recompensas eu acabei passando, né, de ler um autor favorito, que foi o Vingança, que eu ainda não terminei. Mas eu concluí outras 3, que é ler algo na sua zona de conforto, que aí eu li Freezing, da Claribel A. Ortega, ler um quadrinho, conto, livro curto, e aí, né, Paper Girls. E a leitura livre, que aí eu continuei lendo Holly Jackson e li Os 5 Sobreviventes, vocês também viram aí meu surto pistola. Então, no geral, gente, foi uma ótima maratona, li bastante coisa, inclusive, eu acho que eu acertei muito, porque esse foi o mês que eu tive mais leituras 5 estrelas esse ano até agora, tá? Eu até tava meio preocupada, falei, nossa, eu não tô lendo nada 5 estrelas, é meio um aqui, o outro ali, mas não. Pra maratona em si, eu li 3 obras que foram 5 estrelas pra mim, e foi um mês que eu também li um outro livro, que vou falar pra vocês numa outra oportunidade, vai ter resenha aqui no canal, que é o Eu Que Nunca Conheci os Homens, que assim, gente, não adianta, eu dei pra ele 5 estrelas, favoritado, o melhor livro do ano. Então, julho foi um mês de leituras sensacionais. Eu realmente acho que Sangue de Tinta também vai ser um 5 estrelas. Sempre foi um dos meus livros favoritos da vida. Então, eu posso dizer que foi uma ótima maratona e está finalizada. Li bastante coisa boa e eu espero que vocês também tenham lido muita coisa legal em julho, né? Porque julho, eu não sei, parece pra mim um mês que se arrasta. Então, foi muito mais tranquilo, lendo, assim, coisas que realmente eu gostei muito. E
acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, deste vlog aqui da Maratona Literária de Inverno 2023. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você participou da Maratona Literária de Inverno e o que você leu nesse tempo. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.